Você sabia que a saúde da mulher começa ainda no útero da sua mãe durante a gestação? Pois é, o nosso primeiro Saúde em Dia vai conversar com o médico ginecologista e obstetra, Dr. Guilherme Ângelo, que vai falar sobre a saúde da mulher. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite e falar desse assunto aí que pode mudar a vida da mulher, né? É um prazer fazer parte desse projeto aí que vai incrementar muito aí na população de Mutum e do Brasil inteiro, que vai abranger. Então, falando da saúde da mulher, como a gente estava comentando antes, é um projeto, uma fala muito complexa, porque a saúde da mulher, o que você é hoje, ela repercute como foi a gestação da sua avó. Para entender um pouco, quando a mulher gera uma filha do sexo feminino, aqueles óvulos do bebê já estão sendo gerados desde da sua fecundação. Então, o que a mulher ela faz na gestação, como vai ser sua gestação, como ela repercute na gestação, se tem doenças, comorbidades, hipertensão, diabetes, sobrepeso, como é a sua alimentação, se ela pratica atividade física, se ela teve uma boa suplementação na gestação, vai interferir na saúde da sua filha e da sua neta lá na frente, porque vai repercutir nos ovos daquele. Então, quando a sua filha for gestar, ela já vai ter imprints metabólicos positivos ou negativos na saúde daquela menina. Então é algo que vem de geração. Fala, a mulher ela é responsável por 3 gerações, a dela, da sua filha e da sua neta. Então é importante falar, a gestação é o momento mais importante e que vai mais determinar saúde ou não na vida de uma mulher ou na vida de qualquer ser humano, mas principalmente nas mulheres, porque isso vai repercutir lá na frente, na primeira infância e na vida adulta, como as doenças não comunicáveis, que é a hipertensão, diabetes, obesidade e, consequentemente, outras doenças que podem aparecer em decorrências dessas. Doutor, quando começa a saúde da mulher? Desde o útero da mãe, então? Desde o útero da mãe. Na infância, ali, como ela vai repercutir, como foi a gestação, desde quando ela nasceu, como vai ser a alimentação daquela criança, como vai ser o ambiente em que ela vive, o estado emocional, isso vai repercutir lá na frente, porque a gente sabe que a emoção está muito relacionada também com o fator hormonal, liberação de cortisol, baixo cortisol, alto cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se aquela criança ou a mulher, quando ela está se tornando mulher, é submetida a um ambiente de muito estresse, um ambiente que às vezes não é adequado, ela pode desenvolver alterações já dos seus hormônios e alterações do seu ciclo menstrual. A gente fala também a base da saúde da mulher é o ciclo menstrual, que é a orquestra do organismo da mulher. Então o ovário ele produz ali vários hormônios que vai orquestrar saúde ou não na vida da mulher. Então até o início do ciclo menstrual, todo o sistema reprodutor da mulher, que fala-se saúde da mulher, ele está em construção. Em construção. Desde quando ela foi fecundada, todo aquele óvulo, ela já nasce com todos os seus óvulos prontos. E aí, a partir de quando ela tiver a menarca, que é a primeira menstruação, menarca é considerado isso, ela já vai começar a recrutar aqueles óvulos que já foram gerados dentro da barriga da sua mãe. E aí é onde que vai repercutir as principais doenças da mulher. Se ela às vezes teve um óvulo de má qualidade ou ela já entrou na menarca com sobrepeso, uma alimentação inadequada, subnutrição, né, que hoje a gente fala muito em subnutrição, não é que a paciente é desnutrida, mas você vai pesquisar ali vitaminas e você sabe que tem deficiência de algumas vitaminas que vai repercutir nisso. Então, a gente tem que saber diferenciar saúde e doença. Nem toda pessoa que não tem doença é saudável. A gente pode ter uma qualidade de vida ruim, é o nosso organismo mostrando ali, tem algo errado. Então, aquela fadiga crônica, aquele cansaço crônico que a gente acha que é do nosso dia a dia, o ciclo menstrual irregular, um fluxo aumentado, candidias de repetição, dor pélvica, endometriose. E isso são coisas que sempre o organismo dá sinal de que não está bem. E aí a gente não tem a doença, mas também não tem saúde.
Então essa é a medicina hoje em dia. A gente tem partido muito para esse lado, que é a medicina da longevidade, a medicina da qualidade de vida, que é a medicina da prevenção, a gente prevenir antes que o organismo adoeça. Quando o organismo começa a dar aqueles sinais de que não está bem, a gente já atuar nesse momento. E na saúde da mulher é o principal que a gente consegue definir, é o seu ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele chega com muitas dúvidas para a mulher, né? O doutor é muito atuante na rede social e fala muito disso. Nós, mulheres, falamos que entendemos, mas quando chega aqui no consultório, na verdade, pouquíssimas sabem como realmente funciona, né, doutor? Isso. Falo, o ciclo menstrual ele é mais complexo do que a gente acha. E esclarecendo uma dúvida que eu enfatizo muito. Hoje, o anticoncepcional é uma epidemia. E todo mundo acha que o anticoncepcional é um remédio simples, vai lá e compra. Mas não, o anticoncepcional é um remédio, é um hormônio que você está tomando, um hormônio exógeno que vai interferir no seu ciclo menstrual. Então, na verdade, quando a mulher usa anticoncepcional, ela não tem ciclo menstrual, ela não tem menstruação. Existe uma diferença, menstruação e sangramento. Menstruação é quando a mulher é submetida, o seu ovário produz os hormônios, estimula o endométrio cresce, o hormônio cai, descama e ocorre a menstruação. Sangrar é diferente, então quando a mulher usa o anticoncepcional, ela não menstrua, porque ela não tem essa flutuação hormonal. Ela tem os hormônios lineares ali, o ovário dela está bloqueado. Então, quando ela sangra, é porque ela parou o anticoncepcional, então ela sangra por privação. Ela sangrou porque parou de dar o hormônio. Então, é diferente, menstruação de sangramento. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça, que quem toma anticoncepcional tem menstruação. Não, quem toma anticoncepcional tem o ovário bloqueado e sangra porque parou de usar o anticoncepcional. É uma regra. É uma regra. E quem toma anticoncepcional não ovula, que às vezes isso parece um pouco óbvio, mas não é. Muitos pacientes, eu estou tomando anticoncepcional, mas eu estou sentindo às vezes que eu sinto uma dor que parece que eu estou ovulando. Não, você não ovula. Quem toma anticoncepcional não ovula, porque o ovário está bloqueado. E como que acontece a gravidez nesse processo do anticoncepcional? As pessoas falam, esqueci um dia, que é a questão do controle também da mulher, né? Pode acontecer, por exemplo, você teve uma falha, esqueceu, um dia é pouco provável, mas às vezes um dia, 2 dias, 3 dias que esqueceu o anticoncepcional, pode acontecer uma falha e acontecer a ovulação, mas se usar regularmente, em horários definidos, a mulher não ovula, mas pode acontecer a falha, que aí é a exceção da regra, né? A principal dúvida sobre a saúde da mulher no consultório, doutor, é a questão da menstruação, do ciclo menstrual? Na verdade, ela nunca me procura, poucas vezes me procura por conta da alteração do ciclo. Ela se procura já por algum sintoma que você vai procurar a causa, é por conta do ciclo menstrual. Queixas mais comuns no consultório é candidíase de repetição, infecção vaginal, dor pélvica, que é a queixa assim, que a gente mais encontra. Estou sentindo dor durante a relação sexual, cólica menstrual. Sempre tem a base o ciclo menstrual. Pacientes que têm, por exemplo, candidíase de repetição. A cândida é um fungo que faz parte da flora vaginal normal. Ela está ali presente na microbiota vaginal. E às vezes por algum desarranjo, uso de anticoncepcional, alimentação inadequada, alimentação muito rica em açúcar, carboidrato, falta de atividade física, obesidade, essa cândida ela se alimenta de açúcar. Então, se está tendo em excesso, a cândida prolifera e aí começa a dar candidíase de repetição. Então, você vai procurar a causa porque a secreção vaginal, ela sempre tem interferência hormonal. Então, conforme o dia que você está ovulando, a sua secreção é mais abundante, passou a ovulação, a secreção fica mais escassa. Quando usa o anticoncepcional, você não tem essa flutuação, então acaba que muda o pH da vagina e aí começa a dar essas infecções vaginais de repetição. Claro que nem sempre infecção vaginal de repetição é por conta do anticoncepcional, mas sempre é uma correlação muito grande isso aí. Entender o ciclo menstrual poderia, no caso, até prevenir alguns desses fatores que hoje é de grande procura nos consultórios? Sim, com certeza. Por exemplo, a dor da ovulação. Muitas mulheres têm a dor da ovulação quando ela não usa o anticoncepcional e ela acha que é alguma coisa que está acontecendo, mas quando você vai entender o ciclo menstrual para ela, explicar o ciclo menstrual para ela fala assim, realmente eu sempre tenho essa dor quando eu estou ovulando. Então isso é normal, é comum acontecer.
Mas se ela não tem esse entendimento do ciclo menstrual, ela não vai conseguir entender que essa dor é da ovulação e que isso é normal. Secreção vaginal, então muitos procuram, doutor, estou com muito corrimento, em uma época do meu ciclo eu fico com muito corrimento. Você vai explicar, entender, então vamos ver seu ciclo menstrual, como é que está, qual foi essa data, quando você acha que sua secreção está mais aumentada. Sempre tem, às vezes não é corrimento, é uma secreção vaginal mais abundante por conta do hormônio que está sendo produzido, que é o estradiol. Então, sempre essa mulher entender essa parte, ela consegue entender mais o seu corpo e consegue entender os sinais que ele dá para a doença ou para a saúde. Então, o indicado é sempre a mulher ter o acompanhamento de um profissional já no na primeira menstruação. Antes até mesmo da menstruação, já pode. Na verdade, o ideal, a pergunta comum, assim, doutor, como minha filha deve procurar o ginecologista? Quando ela começar naquela fase do estirão, onde que começou a aparecer mama, começou a aparecer alguns pelinhos ali na região pública, é a hora, até mesmo antes dela menstruar. Porque a gente já vai explicar para ela como é aquela menstruação, como vai ser. Uma coisa muito comum e um erro que a gente vê muitas vezes até de alguns colegas, em adolescente a menstruação, o ciclo menstrual ele não é regular, e isso é normal. Por quê? Logo que ela começa a menstruar, é por estímulo de uma glândula que a gente tem na cabeça, que é o hipotálamo, hipófise, ovário. Esse é o eixo que a gente, às vezes os ginecologistas falam, vamos bloquear o eixo, eu quero bloquear essa produção hormonal. Então, quando a mulher, a adolescente, a criança tem a menarca, foi porque o hipotálamo começou a liberar um hormônio que estimulou a hipófise, que estimulou o ovário. Esse eixo, hipotálamo, hipófise, ovário, nos primeiros 2 anos da menstruação, do dia que primeira vez que ela menstruou, nos próximos 2 anos, ele é imaturo. Então, às vezes ele secreta, às vezes não, por isso que às vezes menstruou uma vez, daqui 2 meses menstruou de novo, aí fica 3 meses sem menstruar, e muitas procuram o ginecologista, a menstruação dela está totalmente errada, ela tem que dar um anticoncepcional para regular, e aí é o erro. Eu vou introduzir um anticoncepcional no adolescente que às vezes nem precisava, que isso é normal, a menstruação dela ser irregular, e era só a fase de adaptação ali nos 2, 3 anos primeiros depois da menarca, e não tinha necessidade de entrar anticoncepcional. Então é muito comum, na adolescência já começa a usar anticoncepcional para regular o ciclo, e aí ela nunca mais para, e só vai parar quando ela quiser engravidar. E isso pode ter repercussões na saúde dela, com certeza. Senhora, doutor, como atendente, em contato com o público, a senhora acha, quando nós falamos de adolescentes, pré-adolescentes, que é muito variável o início do ciclo menstrual, que existe um tabu ainda? Aquela coisa de achar que o ginecologista só serve quando a vida sexual ativa já está ativa? Com certeza. Atender adolescente, a gente tem que ter um manejo ali muito prático, porque elas chegam no consultório e morrem de vergonha, né? Imagina, eu vou na primeira vez no ginecologista, ela já acha que a mãe pode estar achando que ela está tendo relação sexual, e às vezes ela nem contou para a mãe, ou nunca teve, mas a mãe, por que você quer me levar no ginecologista? Então já tem sempre aquela, acham que ir no ginecologista é só porque começou a ter relação sexual e precisa de usar um anticoncepcional para evitar. Na verdade não é isso, a saúde sexual e a saúde da mulher começa desde sempre, mas principalmente depois da menarca, que é onde ela começa a desenvolver algumas doenças próprias da mulher, que poderiam ser evitadas se caso bem orientada e bem diagnosticada no início. Saúde e doença da mulher andam juntos 100% com hormônio, também, doutor? Toda essa ligação que o senhor citou, tudo é referente ao hormônio da mulher. Por isso TPM, por isso vários outros sintomas também. O hormônio é a orquestra do nosso organismo. E uma coisa que a gente tem que ter correlação é não achar que o útero é uma coisa, o útero ovário é uma coisa, a tireoide é outra, o intestino é outra. Na verdade é tudo interligado. Nosso intestino é o maior órgão que nós temos, ele também secreta hormônio, ele também metaboliza hormônio. A tireoide está interligada com o ovário, porque esse eixo hipotálamo, hipófise ovariana também tem interferência da tireoide. Por exemplo, as principais causas de atraso menstrual: gravidez, hipotireoidismo, que é a alteração de tireoide, é uma causa importantíssima. Por quê? A hipotálamo, que é o mesmo hormônio, mesmo órgão que secreta, mesma glândula que secreta o hormônio que vai para a hipófise, que vai para o ovário, ele também secreta para a tireoide. Então, se tem algum problema lá no hipotálamo, ele diminui a secreção do hormônio que estimula a tireoide,
e, consequentemente, do ovário. Então, mulher que tem hipotireoidismo tem alteração do ciclo menstrual. Então, e quando você usa anticoncepcional, você não consegue perceber isso, porque o anticoncepcional parece que está tudo bem, então mascara muita coisa. Eu sempre falo muito de anticoncepcional, parece que eu sou contra anticoncepcional, mas não é. Eu falo anticoncepcional, ele tem as indicações, ele é um remédio, uma terapia hormonal que deveria ser usado em caso de doença e não para evitar a gravidez. Por conta da modernidade, a mulher moderna, isso acabou sendo assim, quase que uma obrigação ter que usar anticoncepcional, porque eu não posso ter filho agora. Que isso não é verdade. A mulher, eu brinco, parece até um pouco machismo, a mulher foi feita para parir, a mulher foi feita para gerar. Toda a sua fisiologia, tudo gira em torno da reprodução, tudo gira em torno, tanto é que o ovário é que comanda o organismo da mulher. Então, assim, Deus fez a mulher justamente para isso, para reproduzir. Só que pleno século XXI, a mulher moderna, claro que mudou isso. E às vezes a gente vai interferir nesse processo fisiológico e acaba que atrapalha. E esse avanço também trouxe outras alternativas para a mulher. Não só a pílula, que se tornou, como o senhor disse, uma obrigação, mas outros métodos contraceptivos que excluem, de certa forma, ou amenizam o hormônio, né? Ingerir o hormônio. Os métodos não hormonais, né? Tabelinha, preservativo, DIUs, que é o DIU de cobre, o DIU de cobre com prata. Então existe uma infinidade de contraceptivos não hormonais para se fazer. Uma coisa, voltando ao anticoncepcional, quando a mulher usa anticoncepcional, as absorções de algumas vitaminas também são atrapalhadas e ela não consegue absorver tanta vitamina. Então isso também pode interferir na sua saúde, na sua qualidade de vida. Então quando a gente lança mão de métodos hormonais, deixa os métodos não hormonais, deixa o ovário trabalhar. E isso, eu falo, existe a síndrome do pós-anticoncepcional. É muito comum, o paciente vem, a gente suspende o anticoncepcional, daqui 3 meses ela fala, doutor, eu não aguento. Eu preciso tomar, porque aí começa a dar espinha, dá queda de cabelo, ela começa a ficar irritada, começa a ter TPM, mas por quê? Porque ela já tinha alguma coisa errada, quando ela suspendeu o anticoncepcional, apareceu tudo. Então tem que ter a paciência da gente, então agora nós vamos ajustar tudo, tratar essa TPM, tratar essa queda de cabelo, está dando espinha porque tem alguma coisa errada, o hormônio tem um excesso de hormônios androgênicos, que são os hormônios femininos, que quando você usa anticoncepcional, esses hormônios diminuem, por isso que melhora a pele, melhora a queda de cabelo, mas é só uma falsa sensação de que está tudo bem. Sempre existe uma coisa atrás. E tudo isso, do entendimento ao que você pratica externamente, estão influenciados, ligados aí, e deve ter a atenção da mulher, como a prática de atividade física, o que é a sua base de alimentação, até a exposição ao estresse nesse mundo que a gente vive, né, doutor? Hoje a gente é muito exposto a poluentes, os xenoestrógenos que a gente chama. Muito produto químico, tudo industrializado, e esses produtos químicos ele tem moléculas muito parecidas com os hormônios femininos. Então, que a gente chama de xenoestrógenos, são moléculas, produtos químicos que interferem na qualidade, na saúde hormonal da mulher. Por isso que hoje a gente tem muita endometriose, que antigamente nem se ouvia falar nisso. Por isso que hoje em dia tem muita atração em infertilidade. Quantas pacientes de infertilidade eu atendo durante a semana, por dia, pelo menos uma. E isso antigamente não tinha esse problema, mas pelo estilo de vida, muito exposta a poluentes, produtos químicos, alimentação inadequada, o estresse excessivo que aumenta cortisol, então, o uso de anticoncepcional, então a saúde da mulher até ponto, ela vem piorando. Se a gente não retroceder um pouco e começar a prestar atenção no realmente como deve ser. E o estilo de vida é o que gerencia tudo. E como mulher eu falo, os sinais são dados pelo corpo, né? A gente só precisa estar atentos a eles. Que hoje, pela correria do dia a dia, às vezes não tem essa percepção. Né? Então, ou ignora, a dorzinha vai passar, né, doutor? É meio comum. Eu falo a alimentação, como você comentou. Nosso intestino, especialmente da mulher, ele é aqui na parte posterior e o útero está aqui. Então o intestino é colado no outro, é grudadinho.
Então, se você tem uma intolerância alimentar, uma intolerância à lactose, ao glúten, alguma coisa que você come que percebe que te faz mal, que dá estufamento, é muito comum esses pacientes ter correlação com TPM, com cólica menstrual, com endometriose, com alteração do ciclo menstrual. Porque como você inflama o intestino, por contingente ali, vai inflamar o ovário, vai inflamar o útero, então aumenta a cólica menstrual, aumenta o fluxo menstrual. Então eu sempre falo, não é só o útero. Muitos procuram, estou tendo muito sangramento. Vai procurar o intestino, está inflamado, que está inflamando o útero, que leva ao problema que às vezes ela vem me procurar. Então, falar consulta com o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Então, ela não vai procurar um outro médico, ela vai procurar o ginecologista. E a gente tem que ter um olhar da medicina integrativa e não só olhar para o útero, olhar para a mulher como um todo, olhar para a tireoide, olhar para o intestino, olhar para como é a emoção, como é que ela está de estresse, o seu ritmo de vida, a sua alimentação. Então, isso é importante. E o principal, o que serve para mim não serve para ela que está nos assistindo, por exemplo. Não é uma regra. Não é uma regra. Cada um tem o seu perfil, cada um tem seu estilo, cada um tem seu ritmo de vida. Então a gente sempre tem que adequar a realidade com o seu estilo de vida. Né? Não adianta nada, às vezes a paciente vem, eu prescrever um monte de coisas e ela não ter tempo para fazer aquilo, não ter tempo, mas tem que dar um jeitinho e fazer conforme o estilo de vida dela. Afinal de contas, saúde é o principal. É o principal. E saúde preventiva. Tem que ser prevenido e não deixar adoecer para depois tratar, que é o que às vezes acontece muito, né? Então, como nós dissemos no começo, né, doutor, o tema saúde, falamos de vários assuntos ligados unicamente à saúde da mulher, que é o sistema reprodutor, gira quase tudo em volta dele. É a orquestra do organismo feminino. Então, no homem não é diferente, mas aí é outra fisiologia. Mas na mulher é o que gera, é o que vai fazer a harmonia de todos os hormônios, principalmente ao sistema reprodutor. Então, a orientação para todas as mulheres, além de buscar muita informação, é sempre ter o acompanhamento de um profissional. Afinal de contas, informação hoje tem aos montes, mas às vezes não é o que serve para você. Não é. Eu falo, a consulta, às vezes durante a rede social a gente posta algumas coisas e muitas vêm perguntar alguma coisa, uma dica, um remédio, mas não dá justamente para mim passar um remédio sem saber a sua história, sem saber como você nasceu, se você nasceu de parto normal, se você nasceu de cesárea, se você amamentou, como foi a gestação da sua mãe na sua gestação, como foi o seu crescimento, com quantos anos você menstruou, como é que é seu ciclo, você usa medicamento. Existem muitos medicamentos que vão interferir no ciclo menstrual. Por exemplo, é muito comum o ciclo menstrual regular, de repente ela está um pouquinho acima do peso, começa a tomar um medicamento para ansiedade, um remédio para obesidade e começa a alterar o ciclo menstrual. Então eu preciso saber o que ela está usando, como é que não está. Então a consulta ginecológica consulta médica é muito complexa e a gente não dá para passar um remédio, alguma coisa sem saber o que é. Deixar as redes sociais do doutor aqui embaixo, doutor, agradecer a sua participação trazendo. Então, gente, como eu sempre digo, o santo remédio aí para qualquer doença é a informação e informação de qualidade, né, doutor? Isso. Fala, a informação gera conhecimento que gera saúde. Sem conhecimento, às vezes você não vai saber gerenciar a sua qualidade de vida. Então, conhecimento é tudo. Agradecer mais uma vez a participação do doutor e em breve mais assuntos sobre a saúde da mulher, né? Temos muito a falar aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Gente, então, esse foi o assunto saúde da mulher. Tem muitos assuntos que você precisa ficar muito bem informada, mas para isso você precisa de um acompanhamento de um bom profissional. Daqui uns dias nós voltamos com o Dr. Guilherme, então deixe nos comentários o tema que você quer ver na próxima entrevista com o ginecologista. Para você que nos acompanhou, um muito obrigado e até a próxima semana.